Olá, bom dia! Bem-vindos ao AgroBand. A comemoração dos 90 anos da mais antiga Federação de Agricultura do país. Atualmente, a Farsul representa 138 sindicatos rurais. Vamos saber mais sobre a história e a importância da Farsul no agronegócio brasileiro. E também as atrações da FenaSul Expoleite. O Pub do Queijo é parte da programação da 13ª edição da FenaSul, que acontece até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O AgroBand está no ar. Fique conosco. Um prédio de 7 andares construído em 10 meses. Foi inaugurado na última terça-feira à noite com um espetáculo de luz e som em comemoração aos 90 anos da mais antiga Federação de Agricultura do país. Nossa equipe esteve lá e conta um pouco da história desta entidade que orgulha os gaúchos. É da terra que cresce o grão, que nasce a planta, que vem a comida que mantém a sobrevivência. É a agricultura a base de quase tudo. É nas mãos dos produtores rurais que ela se desenvolve e é aprimorada. No Rio Grande do Sul, é fundamental. Mas para ser forte, outros fatores entram em campo para ajudar. A Farsul faz parte da história do agronegócio gaúcho. A Farsul é o agronegócio gaúcho. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul completou 90 anos nessa semana. Para comemorar o aniversário, ocorreu a inauguração da ampliação da sede administrativa. Ex-presidentes foram homenageados e parte da história relembrada. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia. Uma história de luta pelo fortalecimento do setor agropecuário. E a Farsul se tornou sempre um ombro amigo de todo produtor. O crescimento dos produtores rurais caminhou junto com a atuação da Farsul. Nós éramos vistos todos como o senhorzinho Malta. Nós éramos os truculentos do pedaço. Nós não éramos os empreendedores, nós não éramos os empresários, nós éramos gigolô de vaca. Ou então éramos tão atrasados que continuávamos sendo Jeca Tatudo, velho Monteiro Lobato. Graças a Deus essa visão de atraso foi superada, nós estamos andando para frente, nós hoje somos parceiros da sociedade brasileira. Quando se fala em preço de alguma coisa, o mais sensível é exatamente o alimento. E geralmente a culpa cai sobre nós, produtores rurais. E isso dói na gente. Eu tenho orgulho de ser um produtor de alimento, tenho orgulho. Passado memorizado e futuro visível na mente de quem compõe essa trajetória. Em 2050 nós vamos ter 9 bilhões de seres sobre a face da terra e só o Brasil ainda tem fronteira agrícola, gente e capacidade tecnológica para suprir a demanda de alimentos que para os próximos 20 anos deverá dobrar o que hoje existe no mundo. Atualmente, a Farsul representa 138 sindicatos rurais e é a federação mais antiga do Brasil. Eu considero que um dos fatores que nós conseguimos foi um diálogo aberto com os sindicatos, conquistando não só os sindicatos, como também os produtores rurais, e com isso nós termos um discurso único. Grandes movimentos reivindicatórios, apoio a produtores e alicerce para uma das mais importantes atividades econômicas do Estado e do país. A Farsul chegou a 9 décadas, sobrevivendo a diferentes momentos do agronegócio e reforçando a relevância do setor primário. A importância ela é vital e para nós ela é apaixonante, porque nós temos a cada momento que se negocia, a cada momento que se inicia uma nova safra, surge uma nova esperança. E quando se colhe os resultados particularmente favoráveis como os que nós estamos a colher, isso é gratificante. Gratificante é ter participado desse evento. Eu também estava lá. Claro que a surpresa ficou muito por conta do tempo recorde dessa obra, mas para quem produz alimentos não é nenhuma novidade. Afinal, em um ano a gente tem 2 safras, a de verão e a de inverno. A cada 45 dias um frango vai para o abate, por exemplo. Nós temos bois precoces chegando ao frigorífico aos 18 meses. Assim é feita a atividade agrícola. Então, a gente trouxe aqui para participar conosco do AgroBand mais um dos ex-presidentes, que estava lá nessa festa também, Flor Amaral. Esse guri
de 95 anos, que veio lá de Santa Vitória do Palmar. Bom dia. Bom dia. Que coisa boa que o senhor veio aqui conversar conosco. A satisfação de estar aqui. Estava bonita a festa. Ótima. Nestor Rai, que está na assessoria jurídica da Farsul desde 1983. Bom dia. Bom dia, Lizimar. Que bom estar aqui contigo, com o Dr. Flor Amaral, que é um exemplo para todos nós, e com os telespectadores da Band Casa, que aprendi a apreciar e que é uma estimuladora do agronegócio, destacando a federação mais antiga do Brasil, que é a Farsul, e contando um pouco do que foi essa noite emocionante para nós que vibramos com os êxitos, com as lutas da Farsul. Presidente Flor Amaral, o senhor esteve à frente da Farsul de 1979 a 1982. Como foi este tempo? Na nossa diretoria, não houve lá grandes problemas. Em primeiro lugar, porque nós estávamos num período ditatorial. As coisas eram muito limitadas. Tínhamos que nos conduzir, como se diz, em cima do arame, nem para um lado, nem para o outro. Sempre com o objetivo de defender os interesses da Farsul. Exigiu de nós muita habilidade, muito pensamento, discussões na diretoria, para tomarmos certas decisões, que não entrássemos em choque com o regime político que no momento se encontrava. No Estado, não tínhamos problema. Tínhamos o governador Amaral de Souza. No governo federal, o problema que intervi junto com a Secretaria da Agricultura, porque não era razoável o que o governo federal desejava, retirar da venda da soja $10 por tonelada. A nossa atuação naquele momento foi de que eles tratavam do problema de uma maneira pura e exclusivamente de valor. A minha argumentação foi de que nós vínhamos de 2 safras de soja frustrada por seca, e que nessa que nós estávamos discutindo era uma safra boa, em que aqueles produtores, naquela época não havia grandes produtores, né? Eles não se sentiam vamos dizer, não estavam satisfeitos, porque quando eles poderiam melhorar um pouco a situação familiar... Estavam se recuperando dessas perdas. Se recuperando, poder levar o filho para o colégio, vestir melhor, alimentar melhor, compreende que aqui era um problema mais de ordem psicológica, sociológica, do que realmente de valor. Nestor Rai, o Dr. Flor Amaral lembra do confisco cambial da soja, mas a gente já teve até o confisco do boi no campo aqui no Brasil, para lembrar um pouco mais. Claro, é verdade. Claro. Então vamos relembrar desse seu tempo, 34 anos lá, o que dá para destacar? Não, eu ingressei na Farsul em novembro de 1983, época ainda de governos militares, época ditatorial, como foi referido pelo Dr. Flor, e passei já bem no início dos trabalhos que desenvolvi, já com aquela transição para Tancredo Neves, que acabou não assumindo em função do seu falecimento, e o governo José Sarney, onde começou uma tentativa nacional de se fazer uma reforma agrária de grandes proporções. E logo na sequência, em 86, 87, caminhando junto com a tentativa de implantação da reforma agrária, a Constituinte, que redundou na Constituição de 1988. Então esse foi um período, esse quinquênio, meu quinquênio inicial na Farsul foi de grande ebulição, porque comecei com aquele problema do Plântico João Garante, que era um compromisso do ex-presidente Figueiredo, que acabou não acontecendo, acabou judicializado, e eu movi uma ação, que foi a minha primeira ação, que quando cheguei à Farsul, foi uma justificação judicial, onde eu ouvi
o ministro Delfim Neto em São Paulo, ouvi o Hernani Galvez, ouvi a CFP na época, a Companhia de Financiamento da Produção, e nós queríamos ouvir até o presidente da República, mas causou um grande rebuliço porque não eram judicializadas essas questões com o governo, então foi um choque nacional que a Farsul fosse pioneira nesse enfrentamento. Depois, a reforma agrária, ela tinha um grande apelo da intelectualidade, de meios de comunicação, então foi um enfrentamento que a Farsul fez muito serenamente, que foi o único estado brasileiro onde não houve mortes e confrontações entre produtores e postulantes da reforma agrária. Aqui tudo aconteceu dentro da lei, acreditando no judiciário, nas reintegrações de posse, e as coisas se desenvolveram de uma forma mais dialética do que propriamente de uma forma de combates sangrentos que aconteceram no resto da nação. Os trabalhos da Constituinte, depois, logo na sequência, já tivemos as questões ligadas ao endividamento rural, porque os planos econômicos que aconteceram no período Collor de Mello redundaram num grande endividamento do produtor, porque imagine, os produtores tinham os seus preços agrícolas engessados em reajuste de 40% e suas dívidas corrigidas a mais de 84%, 85%. Então isso causou, a Farsul foi a primeira entidade aqui no estado, a segunda no país, mas eu fui, através de nós, da nossa região, nós lançamos o primeiro parecer, a Farsul sempre ponteando essas questões e esses conflitos. E depois tivemos os desafios da tecnologia, porque chamava muito a atenção essa Farsul combativa, mas nós também tivemos que nos adaptar a tempos de implantação do Senar, de formação profissional rural, de especializarmos os nossos colaboradores, termos uma parceria com a FETAG em relação a esta questão e fomos, enfim, vivendo esses tempos de ter uma agenda mais positiva para chegar nesse momento em que o produtor rural de médio, de grande porte, de pequeno porte, a agricultura, o agronegócio empresarial e familiar são praticamente a locomotiva que impulsiona a economia brasileira e o suporte do nosso equilíbrio de balança de pagamentos. Quer dizer, foi muito desafiante passar por esses ciclos de extrema turbulência até chegar a um momento em que há uma turbulência na política nacional, mas não há dúvida da população em relação e há uma sinergia entre nós e a sociedade de que nós somos extremamente úteis e que nós prestamos um relevante serviço à nação. E isso é o compensador, isso que é o bonito nessa história da Farsul, chegarmos hoje ao ponto em que a sociedade reconhece o valor do produtor rural, seja ele de que tamanho for, de que porte for. Dr. Flor Amaral, tecnologia, que foi referida pelo Dr. Nestor, esse crescimento no tamanho da produção, são os principais pontos que o senhor considera nesse tempo todo, desde que o senhor começou na atividade? Bom, o problema é que o setor primário era considerado um setor desprezado pela população, principalmente a população urbana. Que o fazendeiro era um explorador, era latifundiário, e ganhava muito dinheiro, enfim, essas coisas todas. Não tinham a menor noção do que significava o setor primário para o resto da população. Claro que isso aí, hoje em dia, está mais do reconhecidamente de que o setor primário é a base de tudo. Tudo que dá vida ao ser humano sai da terra. É a verdade. Com certeza, e a tecnologia ajudou a mudar um pouco essa história. Agora, naquele tempo, eram coisas primárias, né? O homem do campo não assimilava e nem existia a nova tecnologia, não é? Se nós formos comparar aquele tempo, vamos dizer, na metade do século passado, vamos dizer nos anos 50 até 60, com o de hoje, eu dizia que lá era 0 e aqui é 100%. Não é? Pela evolução, e foi uma evolução rápida. Mas o que eu acho que ainda no setor primário existem setores extremamente evoluídos, principalmente na criação de bovino, no preparo
do solo para plantação de soja, de trigo. Isso, a evolução é uma coisa fantástica, diminuindo com essa evolução os custos de produção. Só que nem todo o produtor acompanhou essa evolução. Agora eu quero lhe perguntar, o senhor é dedicado à pecuária, à criação de bovinos e ovinos. Sim. O seu filho é que cuida da lavoura? Sim. Não, o filho e o neto. Não, eles cuidam de tudo. Eu tenho apenas o meu setorzinho para ocupar o tempo, porque ninguém pode passar sem fazer nada. E eu ainda tenho possibilidade de fazer alguma coisa. E qual que é o seu setorzinho? É a cabanha Água Fria, que fica próximo ao Chuí, 20 quilômetros de Santa Vitória. Asfalto me facilita, tanto é que eu não moro lá, eu vou todas as tardes, eu vou de manhã fazer algum serviço, alguma coisa lá. E o senhor é médico de profissão? Hein? O senhor é médico de profissão e qual que é a sua especialidade? Bom, é como eu digo, da careca e encravada. Toda a especialidade. Naquele tempo o senhor ia atender a cavalo? Sim, eu comecei a minha vida de médico em mostarda. Ora, mostarda, naquela época, era quase como recém saindo da era do índio. Mas aquilo para mim não era surpresa, porque Santa Vitória era um município muito isolado. Santa Vitória é um município que você anda 200 quilômetros para chegar numa vila. Porque no tempo que eu estudava, para chegar em Porto Alegre, eu demorava às vezes 3, 4 dias. Eu não chegava no mesmo dia. Em primeiro lugar, a estrada era a Costa do Mar. Quando o mar deixava a gente passar. Porque quando o mar crescia, não dava passagem. O ônibus saía, nós às vezes ficávamos um dia, 2 parados na costa, isolado. Porque existiam 2 faróis ali. E não tinha telefone celular para ligar. Não tinha telefone celular, não tinha nada. Era ficar lá, a gente já saía preparado, saía com fiambre, tudo, água, essas coisas todas, porque sabia que podia acontecer aquilo. Então eu chegava no Rio Grande, quando a costa estava boa, chegava lá, tinha uma tia, ficava na casa da tia, esperando que os navios que vinham do Rio e São Paulo, que eram os Itas e os Aras, passassem para o Rio Grande, que vinham para Porto Alegre, para eu pegar o transporte deles, que quase sempre vinha sem cômodo, sentado numa cadeira lá no salão deles, porque os camarins estavam todos ocupados. Nestor Rai, e a sua história com a produção rural? Bem, eu sou produtor aqui em Camaquã, eu me dedico à pecuária diretamente, e a minha área de arroz ela é arrendada porque a lavoura não pode ser cuidada de binóculo, ela tem que haver uma presença e arrendo para um sobrinho que toca muito bem essa área. Mas eu só queria registrar que, presente essa solenidade da inauguração dessa ampliação da sede da Farsul, eu poderia dividir a história desse período de 90 anos da Farsul, fazendo uma amostra do que foi a construção da sede da Farsul na Borges de Medeiros, o tempo que levou a construção dessa sede. Depois, os anos que se levou para construir a sede que está ao lado, a sede da Farsul, que foi inaugurada em 1982, e um prédio construído em 10 meses. Isso dá a dimensão exata do avanço da tecnologia no campo. A época em que foi inaugurada a Farsul, em 82, essa sede intermediária, que agora é duplicada, se colhia 35, 40 milhões de toneladas. Hoje, na mesma área agrícola, se colhe 220, 230. Então, veja o que foi o avanço da produtividade no campo e o que foi a tecnificação. E uma coisa que eu quero destacar assim, da Farsul é a ebulição política e o que a Farsul contribuiu para a política no Rio Grande do Sul. Veja que em 1927,
o governo de Borges de Medeiros, que esteve presente quando essa primeira semente foi plantada de fundação da Farsul. O Rio Grande do Sul vivia uma divisão política muito grande aqui, entre borgistas e assisistas, recém-vindos da Revolução de 23, depois enfrentaremos a Revolução de 30. A Farsul passou pelo período Vargas, passou por uma Segunda Guerra Mundial. A Farsul contribuiu com presidentes como nós falávamos aí na ocasião da inauguração dessa nova sede. Nós demos para os governos brasileiros um ministro da Agricultura. Nós, enfim, contribuímos com secretários de Agricultura. A Farsul sempre esteve muito presente. Na sede da Farsul, eu quero destacar, lá da Borges de Medeiros, ali foi fundado o Movimento de Tradições Gaúchas, que diz assim, hoje as pessoas cultuam as tradições. Na época era uma vergonha andar piochado. As pessoas nas cidades apontavam naquilo que o Dr. Flor disse, que era o campo era meio estigmatizado, e os costumes gaúchos também. O MTG nasceu lá dentro. Associação de Imprensa, o que é um orgulho para nós. O Pasqualini, porque ali haviam prédios de moradia, morou ali no prédio da Farsul, ali o seu escritório político. O Mário Lima, já falecido, tinha ali a Livraria Lima, ele era correspondente do Estadão, ali era um foco efervescente de política ali embaixo da Farsul. E ali, figuras importantes, o Dr. Nicanor Carneiro da Luz, que foi presidente da Farsul, foi secretário da Fazenda, de governo do Estado. Então, a ebulição política das coisas que aconteceram na Farsul, ali eu vi naquele elevador de Gaitinha, né, subiu o Batista Luzardo, que foi um homem importante da história, o homem que comprou aquela embaixada da Argentina para o Brasil, ao tempo de Getúlio Vargas. Então, foi uma ebulição política que eu vivi, presenciei, mirando o passado, o presente, e vamos dizer, um terço dessa história da Farsul eu passei ali dentro. Então foi uma coisa importante para mim, fico muito honrado e até emocionado. Com certeza a história da Farsul se mistura muito à história do Rio Grande do Sul. Esse prédio é quase ali na esquina da Andrade Neves com a Borges de Medeiros, existe até hoje, está escrito lá, Casa Rural. E depois tem a sede aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, que agora foi duplicado. Tem 7.000 metros quadrados. O antigo, com a base de concreto, esse novo todo de vidro e metal. Muito obrigada ao Nestor Rai e ao Flor Amaral, que estiveram aqui conosco para contar um pouco mais destes 90 anos da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, a mais antiga do país. E a gente manda um abraço especial à atual diretoria, o presidente Carlos Esperotto, e desejamos vida muito longa para a Federação da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. O cavalo crioulo Equador de Santa Edviges atingiu a marca recorde de R$ 6.970.000. O valor foi dividido entre diversos investidores no total de 21 cotas. O animal foi comercializado no leilão de uma tradicional cabanha gaúcha. O faturamento total somou R$ 8.900.000 na venda de 37 lotes, com uma média individual de R$ 240.000. O remate atraiu compradores de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Uruguai e brasileiros radicados no México. Foi considerado o maior leilão da história do cavalo crioulo. A chuva intensa da última semana trouxe prejuízos para alguns produtores. Karine Flores tem mais informações. Bom dia, Karine. Bom dia, Lizemara. Os fortes temporais têm causado graves consequências aqui no estado. Um exemplo foi a morte de 17 vacas após a queda de um raio. Isso aconteceu em uma propriedade rural no município de Barracão, na noite da última terça-feira. Como vocês acompanham nas imagens, os animais estavam buscando algum tipo de abrigo da chuva embaixo de árvores quando o raio caiu. O criador dos animais estima um prejuízo de R$ 60.000 após a morte das 17 vacas. Além disso, alguns municípios aqui no estado já decretaram situação de emergência por conta da grande quantidade de chuva que está causando alagamentos. Mas, infelizmente, a previsão é de ainda mais instabilidades. Nesse final de semana, permanece o alerta para temporais. Na segunda-feira, a chuva perde um pouco de intensidade, mas o tempo instável permanece. Na quarta-feira, tem mais chance para outros temporais. Toda essa chuva está acontecendo por conta de um bloqueio atmosférico que impede que a frente fria que está no nosso estado avance para outras partes do Brasil. Então a previsão, infelizmente, é de mais chuva para os próximos dias.
Daqui a pouco, Parque Assis Brasil em Esteio movimentado. É a FenaSul Expo Leite que traz novidades este ano. Já voltamos. O Agroband está de volta. A principal feira de outono e inverno no Parque Assis Brasil em Esteio tem novidades este ano. A FenaSul Expo Leite é uma ótima opção para a família, com direito a muito queijo e leite, claro. Sabores, aromas, texturas, cores. Um pub no meio do Parque Assis Brasil que reúne mais de 50 tipos diferentes de queijo. Suaves, fortes, frescos ou de maturação que leva meses. Oportunidade de adquirir conhecimento e agradar o paladar ao mesmo tempo. Cada queijeiro, né, cada marca, ela sempre vai ter uma diferenciação sua, uma peculiaridade, né? E que o consumidor aqui vai ter condições de provar, degustar e saber dizer, esse é o que eu prefiro, esse é o que eu gosto, e esse é o que eu vou buscar e vou procurar. Para quem não quiser ficar só petiscando, foi elaborado todo um cardápio com queijo, é claro, na receita. Tem creme, tem sorrentino com molho de queijo, tem esse risoto aqui de uva com gorgonzola. Eu vou começar pela entrada, né? Brusquetinha, ó, tomate fresco, manjericão e mussarela. Tenho certeza que quem vier vai ficar encantado com as possibilidades que a gente pode usar o queijo na gastronomia de uma forma diferente da tradicionalmente usada no queijo. A iniciativa é do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul. Uma forma de valorizar o produto feito aqui e fazer o consumidor sair do lugar comum. É a grande legado que o pub tem como ideia de mostrar essa pujança que nós temos da indústria láctea do Rio Grande do Sul. O Pub do Queijo é parte da programação da 13ª edição da FenaSul, que acontece até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, com a exposição de máquinas agrícolas, o pavilhão da agroindústria familiar e a 40ª edição da Expo Leite. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página facebook.com/programa Agroband ou durante a programação da Band no Agronotícias. Aproveite o dia. Tchau, semana que vem tem mais.